Nessa terceira frase de Jesus na cruz, dois novos personagens nos chamam a atenção. Nos vídeos anteriores falamos dos soldados, dos governantes e dos malfeitores como figuras presentes na cena da crucificação de Jesus. Mas o evangelista João relata um momento em que Jesus convida Maria, a sua mãe, e o discípulo amado, que é o próprio João, para dizer primeiro a Maria: mulher, eis aí teu filho, e depois a João: eis aí tua mãe. Quando nós lemos os relatos da vida de Jesus, e aqui de maneira bem especial o relato da crucificação, geralmente nós queremos que o texto nos dê uma pequena visão sobre aqueles momentos comoventes finais. Como as pessoas ao redor de Jesus reagiram àquele momento cruel. Mas o Evangelho de João nos dá pouco ou quase nada a esse respeito. Ainda assim, talvez procuremos encontrar um momento de grande afeto, de grande emoção, especialmente aqui, nessa terceira frase de Jesus na cruz, quando ele enxerga a tristeza e a agonia de Maria e cuida de sua mãe em face à sua própria morte. Mas quem sabe vamos observar um outro aspecto importante, um outro ponto importante também nessa frase de Jesus. Para isso vamos refletir o que o próprio Evangelho de João, lá no início, lá no capítulo 2, quando ele nos conta a respeito de uma troca entre mãe e filho. Em João 2 está registrada a história onde Jesus e sua mãe são convidados a participarem de um casamento em Caná da Galileia. O vinho do anfitrião da festa acaba. Maria se volta para o seu filho, sabendo que ele poderia talvez ajudar. Mas a resposta de Jesus nos choca. É uma resposta fria e distante. Ele diz a Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Acontece que aqui, no capítulo 19, a hora de Jesus chegou. Certamente o afeto e a compaixão de Jesus por sua mãe se expressarão aqui nesses momentos finais. Aquela era a hora final de Jesus. Mas mesmo assim, acho que os nossos ouvidos ficam um pouco chocados e até desapontados. Quando lemos essa terceira frase de Jesus na cruz, nós percebemos que Jesus parece abrir mão do seu vínculo familiar com Maria, entregando a sua mãe ao discípulo amado. Muitas pessoas argumentam que, culturalmente, foram de fato um ato de grande compaixão e afeto por sua mãe. E embora isso possa sim ser verdade, porque é claro que Jesus sentiu compaixão por Maria e cuidou dela no momento de tristeza, assim como cuida de cada um de nós, seria interessante também levantar um outro aspecto na reflexão sobre essa frase. O que nós temos nessa terceira frase de Jesus na cruz não é um simples ato de preocupação de um filho para com sua mãe. O que nós temos neste momento com o Salvador do mundo, sofrendo toda a agonia da cruz, é o início da igreja. Jesus está formando uma nova família de pessoas. Se nós olharmos direitinho os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles também nos dão dicas sobre isso. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, quando Jesus estava em casa com seus discípulos e sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora da casa, alguém chega para Jesus e diz: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus então responde: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então Jesus estende as mãos para os discípulos e diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais adiante, no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, Jesus anuncia que aqueles que desejam ser seus discípulos devem deixar tudo para segui-lo, até mesmo a família. Jesus diz o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E agora, na cruz, tudo isso começa. Aqueles que são atraídos para a cruz, que creem em Jesus, Jesus se une a ele e os une uns aos outros, como um novo povo que se relaciona de uma nova maneira, como uma família. Aqui na cruz, Jesus une a sua igreja. Muitas vezes nós pensamos nos eventos da Sexta-feira Santa como um dia em que Jesus morreu por mim. E isso sim é muito verdadeiro e deve ser compreendido. Mas essa é apenas uma parte da história. A morte de Jesus não é apenas sobre o seu amor por mim, é sobre o seu amor pelo mundo inteiro. E assim, no exato momento da morte de Jesus, nós vemos um nascimento. Isso mesmo, o nascimento de um novo povo, de uma nova família. Uma nova família cujo vínculo entre si é mais profundo do que qualquer família até então. É a família de Deus,
reunindo pessoas de todas as tribos, de todas as raças e de todas as línguas, que estão ligadas umas às outras pela fé e amor no Cristo que se entregou por nós. Jesus olha para sua mãe e olha para o discípulo amado e ele vê a igreja. É claro que no momento de sua morte, Jesus age com compaixão para com sua família. Mas não apenas com sua antiga família que vai sofrer por sua morte. Jesus age com compaixão a sua nova família. Família esta que se alegrará em sua presença quando ele ressuscitar. E não é exatamente assim que a igreja vive? Não com medo de uma morte que nos separará uns dos outros, mas na confiança e esperança de que, por causa da ressurreição, nós estaremos unidos para sempre. Nesse dia, à sombra da cruz, à beira da morte de Cristo, nasce uma nova família. Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho. Em seguida olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Maria e o discípulo amado são parte da nova família de Deus. E onde há apenas 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus não está ausente, mas está no meio deles, fazendo com que vivam como irmãos e irmãs, mães e filhos, uns dos outros e de Jesus. Uma família, filhos do nosso Pai Celestial. Amém.